26 de fevereiro de 2024, segunda-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Começar a semana de trabalho, de estudos na presença de Jesus é o que nós temos de melhor a fazer, não é verdade? Consagremos nesse momento de oração, de escuta da palavra, tudo o que a gente vai realizar nessa semana. Que Deus nos proteja, conceda saúde abundante, paz e grandes realizações. Meus queridos, nós vamos meditar nesta manhã a leitura da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 4b até o 10. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam e cumprem os teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje resta-nos ter vergonha no rosto, seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países, para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti. E não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus, indicando-nos o caminho de sua lei que nos propôs mediante os seus servos, os profetas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós acabamos de proclamar o texto de Daniel, capítulo 9. Daniel, um profeta que nesse momento vai falar a todo Israel que ao longo de toda a sua história viveu, no fundo, como nós, né, minha gente? Ou melhor, nós como eles, né? Momentos de grandes proximidades e intimidades com Deus e momentos também de grandes rebeldias, pecados e afastamento de Deus. E neste momento o povo viveu um momento de rebeldia. O profeta, em nome do povo, está se aproximando de Deus e implorando clemência por parte de Deus. Por quê? Porque o profeta sabe que todo afastamento de Deus resulta num sofrimento recorrente, né? É um sofrimento, né? Todas as vezes que nós padecemos alguma coisa, isso é consequência ou do nosso pecado pessoal moral, ou, né, do pecado estrutural em que a criação se encontra. Por quê? Porque o sofrimento, a dor ou a morte não vem de Deus, minha gente. Não vem de Deus, né? De Deus só pode vir bênçãos, a felicidade plena, alegrias eternas, né? E a vida. Então, o profeta faz essa confissão dos pecados muito bonita mesmo. E eu gostaria, inclusive, olha, nós sabemos, né? Se vocês não sabem, que saibam agora, né? Um dos mandamentos da igreja é que nós nos confessemos ao menos uma vez por ano no tempo da Quaresma. Então, é o tempo próprio para nós nos confessarmos, né? Depois eu vou postar vou ver se a gente monta uma arte de exame de consciência, que é muita coisa, né? Talvez fica muito grande o material, mas eu vou preparar uma arte, um papel, né? Um folderzinho na minha paróquia. Quem tiver acesso pode pegar. E vou ver se prepara alguma coisa nas redes sociais para que a gente possa fazer um bom exame de consciência, minha gente, né? Como é recorrente pessoas que se aproximam do sacerdote e dizem não ter pecados.
Talvez isso seja uma ofensa maior ainda a Deus. Por quê? Porque nós somos muito pequenos. Nós pecamos desde os nossos olhares, os nossos pensamentos, os nossos juízos, até as nossas ações e decisões, né? Na área da nossa sexualidade, quantos maus desejos, quantas más intenções, quantas ações concretas de desordem do projeto de Deus, nosso relacionamento com o dinheiro, quantos apegos aos bens, né? A dinheiros, a ambição, até mesmo o furto, o roubo, a corrupção, o dar o jeitinho, o não honrar de maneira honesta com seus compromissos, não ser honesto, né? E tantas outras coisas, o que diz respeito ao poder, ao relacionamento interpessoal, quanta arrogância nas palavras, quanta impaciência com o próximo, né? Quanto julgamento do outro, intolerância, não aceita as pessoas e julga e condena a fofoca, a calúnia, né? O comentário, o inventar coisas dos outros. E a gente vai percebendo que a gente vai se a gente for fazer um exame de consciência bem feito, guiado por esses roteiros, que tem na internet diversos roteiros de confissões, a gente vai ver que a gente não é tão santo quanto a gente pensa, né? Um problema nosso é que nós temos o hábito, minha gente, de atribuir aos outros os defeitos, as fragilidades e as desonras que também moram em nós e nós não reconhecemos. O tempo da quaresma é um tempo de nós olharmos para nós, cada um vivendo a sua quaresma, sem olhar para o outro, né? Eu estava brincando com umas pessoas esses dias, né? A gente tem mania de ficar olhando o outro. Não, cada um cuida da sua quaresma, cada um cuida da sua penitência, cada um cuida do seu exame de consciência. Mas faça direito, né? Faça direito, porque é você e Deus, não é você e qualquer outra pessoa. Nós podemos enganar qualquer que sejam os seres humanos. Quaisquer que sejam os seres humanos, nós podemos enganar, omitir coisas, esconder, mas não de Deus, minha gente. Não de Deus, né? E olha, eu escutava uma pregação, né, esses dias, e que o nosso seminarista fez aqui na paróquia, né, o nosso seminarista, e ele falava do aproximar-se do sacerdote para nos reconciliarmos com Deus como um ato de humilhação, né? De fato, é um ato de humilhação tendo nós como referencial, né? Partindo da nossa humanidade, né? Isso impactou um pouco. É um ato de humilhação. Não é fácil se aproximar de um ser humano, de um sacerdote que é ser humano, que também se confessa, que também tem erros. E nós dizemos os nossos pecados. Apesar de termos toda segurança de que o segredo de confissão será guardado por ordem do Código de Direito Canônico, mas mesmo assim não é fácil, né? Por quê? Porque nós nos envergonhamos diante daquilo que cometemos. O diabo nos aponta, né? O diabo nos aponta os nossos pecados e a nossa indignidade. Mas nós temos de permanecer firmes com convicção e ir enfrentando nossos sentimentos a nós mesmos, porque a gente se sente muito livre, muito leve, cheio de paz, carregados da graça que vem dos céus, quando nós enfrentamos este medo, este temor humano de se humilhar diante de Deus. Faça a experiência. Não olhe para o lado, nem para ninguém. Não olhe o que os outros digam. Vai lá, agende, ou vai lá no momento de confissão comunitária, vai lá em frente a você mesmo, os seus sentimentos, as suas convicções. Você acha que você não tem pecados, que você não tem de dizer isso a ninguém, porque Deus perdoa instantaneamente. De fato, Deus tem o poder para fazê-lo, mas Ele escolheu fazer por meio da igreja. O sacramento da penitência não é invenção da Igreja Católica. O sacramento da penitência é ordem e mandato de Cristo. Jesus Cristo, quando no dia da Páscoa, ele se encontrou com os apóstolos no cenáculo, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, impôs as mãos e deu a eles o poder
de perdoar pecados. A quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós não perdoardes, eles serão retidos. Ou seja, ele está dizendo aos apóstolos, que são sacerdotes por eles ordenados e instituídos. Jesus está dizendo aos apóstolos: vocês devem perdoar pecados. A quem vocês não perdoarem, os pecados não serão perdoados. Então, creia em Jesus Cristo e no que ele fala, e não no que os outros dizem. Eu confesso com Deus mesmo, direto, não preciso dessas coisas. Isso é teologia protestante, que não precisa de sacramento, de sinal. Mas Jesus disse aos apóstolos: a quem vós perdoardes, eles serão perdoados. Se Jesus não tivesse dito isso, nem precisaríamos do sacramento da penitência. Mas Jesus disse, ele instituiu aí esse sacramento. Humilhemo-nos nessa quaresma, minha gente. Humilhemo-nos diante do sacerdote, que é o próprio Cristo, revestido da humanidade daquele ser humano, mas é o próprio Cristo que o cobre com o seu sacerdócio santo. E quando aquele padre, por mais inapto que ele seja de atender, se ele é ordenado validamente e não tem nenhum impedimento canônico para perdoar pecados, o perdão acontece porque pelas mãos dele, mãos frágeis, pecadoras, impróprias, mas pelas mãos deles, do padre, do sacerdote ou do bispo ou do padre, que são sacerdotes, é o próprio Cristo que toca nossa fronte, nossa cabeça e nos perdoa. Nós façamos essa oração, reze depois sozinho novamente essa leitura de hoje, procure na internet e reze uma oração muito bonita do profeta Daniel, né? A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes, nossos antepassados, pois pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe a misericórdia. Então, para nós é humilhação, é vergonha, é pesar, é arrependimento, mas para Deus é misericórdia, é alegria, porque Deus não se alegra tanto quanto quando alguém se volta para Ele com o coração arrependido. Façamos a experiência da misericórdia, meus queridos, nesse tempo da quaresma. Não deixe, não adie, ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa saber, porque às vezes você vai partilhar, vou confessar, aí a turma lá de casa fica criticando, pra que isso daí, bobagem, não sei o que. Partilhe somente com quem de fato te leva para Deus. Quem te tira de Deus, não precisa falar essas coisas não, né? Partilhe com quem te leva para Deus. Olha, hoje eu vou me confessar, depois de anos, depois de tempo sem me aproximar desse sacramento. Eu estou muito nervoso, eu estou muito nervosa, faz muito tempo que eu não vou, eu não sei como fazer. Peça ajuda para a pessoa que você confia. Como que eu faço? Faz um bom exame de consciência. Pegue na internet roteiro para se confessar, lá tem todos os pecados, lista de pecados para a gente poder ir lendo e vendo o que a gente pode dizer. Aí você se aproxima do sacerdote e só diz o nome do pecado, não precisa ficar contando história, contando com quem, como, quando. Não precisa não, só dizer os nomes e dizer: padre, são esses os meus pecados, tal. Né? Os pecados contra Deus, os pecados contra nós mesmos, os pecados contra o próximo, os pecados contra a igreja, os mandamentos da igreja. É isso. Faz experiência e você vai ver. Mas a experiência profunda. Quanto é bom se livrar de coisas que vão nos acompanhando em nossa alma por tantos anos. Tem gente que passa anos e anos sem fazer isso. A pessoa não percebe, mas a alma dela está lá, né? Uma escuridão que ela não sabe de onde vem. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.